caríssimos senhores, caríssimas senhoras, com grande contentamento que o Instituto dos Advogados do Paraná, a mais antiga instituição privada que cuida do direito, estuda os institutos e as instituições jurídicas e que traz no seu estatuto claramente o compromisso com a ética. Ver o auditório num sábado, no cair da tarde, repleto, plateia atenta, dá a todos nós aquilo que parece faltar a muitos, a esperança. Falar de ética com o professor Karnal e ambientado o tema antes pelo magistrado federal Anderson é absoluta garantia de uma conclusão. Sairemos todos daqui carregando efetivamente o que tem faltado a nós brasileiros, a esperança de termos uma sociedade melhor, instituições mais comprometidas com a cidadania e, enfim, uma necessidade inadiável de encontrarmos um futuro digno a todos nós. Assim, agradecendo, vez outra, a Itaipu Binacional, que concedeu o seu patrocínio para que essa reunião, esse colóquio pudesse ser realizado, cumprimentando especialmente todos os senhores que, abrindo mão do conforto de um sábado à tarde para escutar sobre a ética, reafirmo, estamos esperançosos de que todos saiam daqui carregando mais tintas naquilo que nós precisamos, sermos melhores enquanto pessoas, enquanto instituições e, fundamentalmente, enquanto nação. Muito obrigado. Passarei a palavra agora ao magistrado federal, que terá a dupla tarefa nesse encontro. Primeiro, vai nos ambientar sobre o tema, e segundo, fará o anteato da grande palestra a ser proferida pelo professor Karnal, e, ao fim e ao cabo, também vai nos estimular a debater aquilo que seja exposto neste fim de dia. Muito obrigado. Inicialmente, gostaria de fazer um agradecimento especial ao UDC, na pessoa do Dr. Fábio, por esse caloroso acolhimento nessa belíssima cidade de Foz do Iguaçu. Um agradecimento especial ao Dr. César Zilioto, que representa aqui neste ato a Itaipu, ao Dr. Hélio, presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, sucessor do não menos ilustre, Dr. José Lúcio Glombe, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Paraná, em cuja gestão fez um trabalho inigualável para a afirmação de princípios éticos na administração pública do Estado do Paraná. Eu estou aqui, e vocês entendam isso como se fosse a banda Calypso, fazendo homenagem ao professor Karnal, apresentando um concerto de Bach. Então, a minha palavra será muito breve, até para não obnubilar o que vem posterior. Mas, como uma alusão bíblica, primeiro se serve o vinho não tão bom, para depois servir o vinho muito melhor, que é a palestra do professor Karnal. O professor Karnal, de todos conhecido, dispensa apresentações, uma pessoa que vem difundindo preceitos éticos pelo Brasil afora, através da sua palavra, ele vem modificando corações e mentes na busca de um Brasil melhor. Ele poderia tranquilamente estar morando em qualquer país do mundo, vivendo em um país muito mais ético. No entanto, ele continua perseverando, vivendo no Brasil, ensinando, vou usar essa palavra, não no sentido religioso do termo, mas ele continua pregando, principalmente em suas palestras, a ética. E hoje ele vem aqui, em Foz do Iguaçu, mais uma vez, falar sobre a ética. E a ética, ela é um assunto do cotidiano. Quando Platão escreveu a República, e ele falava sobre a ética, ele dizia sobre a democracia ateniense, ele estava preocupado com os rumos da democracia ateniense. Foi nesse contexto que ele falava sobre a ética. Quando Kant escreveu sobre a ética, já no século XVIII, ele também estava preocupado com o cotidiano, aquele cotidiano que levaria à Revolução Francesa de 1789. Ou seja, a ética é um assunto do dia a dia. E a palestra do professor Karnal, que envolverá a ética,
e baseada principalmente na filosofia aristotélica, é também sobre o nosso dia a dia. Como nós devemos nos comportar eticamente, como a ética pode vir a preencher a nossa vida, no sentido de nos fazermos pessoas melhores e fazermos um mundo melhor. Platão, quando escreveu os seus livros, e principalmente usando a palavra de Sócrates, ele perguntava: a ética é algo inato ou pode ser aprendido? A resposta platônica, e não que eu concorde com ela, era de que a ética era algo inato. A pessoa não podia aprender a viver eticamente. Ou nascia com a ética, ou segundo Platão, e dito isso pela boca de Sócrates, ou ninguém mais poderá incuti-la nessa pessoa. Só que a ética no mundo atual, é esse o contexto que nós devemos entendê-la como algo inato ou que deve ser aprendida? Aristóteles, que será a base da palestra do professor Karnal, ele diz o contrário. Ele diz que a ética pode ser ensinada, a ética deve ser aprendida. E o Aristóteles tem uma passagem muito grande, onde já antes, num diálogo platônico pela boca de Sócrates, ele falava de uma alegoria do anel de Giges. Não sei se você... Muito obrigado pela pessoa, irmão. Muito boa tarde. Um prazer voltar a Foz do Iguaçu, onde tenho estado algumas vezes no último ano. Cidade da Tríplice Fronteira, cidade onde eu visitei uma belíssima mesquita também, cidade das Cataratas do Iguaçu, cidade de uma Câmara de Vereadores muito também conhecida no Brasil. Tentando ser neutro, não sabendo. Bem, não sabendo o grau de parentesco da plateia com as questões envolvidas. Agradeço as palavras do meu amigo, juiz Anderson Furlan. Não sei exatamente o que é a banda Calypso, mas suponho que o Bach, que eu amo muito, seja alguém que ele tenha reputado na metáfora como superior. Eu começo com uma pergunta incômoda, começo com uma pergunta difícil, a qual eu peço que vocês tenham toda a sinceridade, porque Yahvé, Jesus, Alá, está olhando. Quem daqui dessa plateia e dessa mesa teria a capacidade de levantar o braço e dizer: eu sou uma pessoa ética? Quem? Por favor. Ou temos humildade profunda, o juiz é óbvio, né? Convém. Convém. Na plateia nós tivemos mais gente. A mesa é ética, na plateia ninguém. Curioso. Humildade, uma pessoa, duas pessoas éticas. Bem, eu vou tentar responder essa pergunta e vou fazer essa pergunta de novo dentro de uma determinada questão. Primeira distinção importante: ética não é todo mundo que concorda com a distinção que eu vou fazer. Desculpe. Ética é uma questão filosófica. Ética é o campo da filosofia que estuda os valores, sua manutenção, sua execução. Ética não estuda exatamente valores absolutos, mas os valores e por que o bem e o mal são mantidos ou não. Moral é completamente distinto em algumas definições. O próprio Aristóteles usa moral muitas vezes como sinônimo de ética, mas moral é tida como religiosa. Quando eu pego do decálogo judaico-cristão, não matarás, quinto mandamento cristão, sexto judaico, eu estou estabelecendo um valor moral. Não devo matar, porque Deus assim disse. E porque se eu matar, eu posso ser punido pela justiça dos homens, mas inevitavelmente eu serei punido pela justiça divina. Essa é uma ideia moral. Moral pressupõe aquele cartaz que estava no banheiro da minha escola religiosa no interior do Rio Grande do Sul. Deus te vê. Estava no banheiro da minha escola. Com isso, as freiras queriam impedir ações individuais ou coletivas que pudessem transcorrer naquele espaço. Moral pressupõe uma referência absoluta, no caso Deus, que diga o que é certo e errado e puna ou premie quem se comporte de uma forma errada ou correta. Moral é muito importante, é mais anterior do que a ética, é mais vasta e universal do que a ética. Mas o que eu vou falar é do campo filosófico, que não pressupõe a punição. Pressupõe discutir se um valor é um valor independente se alguém estiver olhando.
Pressupõe discutir se algo seja errado, mesmo que ninguém me puna. Pressupõe que a ética continua válida nas suas propostas, mesmo que não exista algo ou alguém que veja, puna ou premie. Vamos falar de ética, do ponto de vista filosófico-histórico. Em primeiro lugar, como antecipou meu amigo Anderson Furlan, eu vou me basear inicialmente em Aristóteles. Há 35 anos, quando eu dei as primeiras palestras sobre ética, falava-se muito em Spinoza, em Kant, em ética sartriana. Hoje eu quero basear em Aristóteles, por vários motivos. Aristóteles, que tem um pai chamado Nicômaco e um filho chamado Nicômaco, chamou a seus livros, ou nem os chamou, de retórica, política, mas esse livro ficou conhecido como Ética a Nicômaco, a seu filho. Muito interessante, que é o único livro que tem um nome próprio em Aristóteles. E lá ele dá uma resposta, em parte, daquilo que o juiz Furlan antecipou. Para Aristóteles e não para Platão, para Aristóteles e não para outros filósofos, nenhum de nós é ético, nenhum de nós é moral ao nascer. Bebês são máquinas de excretar e de ingerir. São amorais. Nenhum bebê jamais deixou de chorar numa noite fria, porque sua mãe estava cansada, pensando, coitada de mamãe, essa noite ela está exausta, evitarei o choro essa noite. Meu pai investiu muito nessa roupa, não defecarei nela, porque o gasto foi excessivo. Bebês são seres que pensam exclusivamente em si, são fofos, mas são egoístas. Nós os amamos, apesar do que são. Lentamente, pais e mães e professores vão ensinando aos filhos que eles não são o centro do mundo. Algumas pessoas aprendem, outras não. Significa ficar dizendo e ensinando, e eu sou um aristotélico nesse campo, que para haver ética eu tenho que ter pais e professores. Eu tenho que ter alguém que estabeleça limites. E que o fracasso atual da ética no Brasil, reconheço com dor, ó meus compatriotas, neste país que eu tanto amo, que é também um fracasso de nós, pais e professores. De dizer desde cedo o que é certo e errado. Porque é importante dizer que, como historiador, eu sou estimulado ao relativismo moral e ético. Porque a verdade varia muito em história. Mas eu tenho que dizer uma coisa clara. Ladrão é ladrão em qualquer época da história. Variam os meios, variam os montantes, variam os recursos, porém ladrão é ladrão. Desde cedo ensinar que o que é meu, o que é dos outros é dos outros. Desde cedo ensinar de que existem limites. E Aristóteles nos dá um dado positivo. É possível ensinar a todas as pessoas. Todas as pessoas têm poder de aprendizado da ética. Todas as pessoas podem ser estimuladas à ética, porque todos nós temos caráter não completo. Não somos perfeitos, do latim perfectum, feito até o fim. Somos perfectíveis, ou seja, moldáveis, aprimoráveis. Somos passivos de transformação. Por isso aqui eu vou dar uma pista que vai reorientar a resposta dos senhores quando eu a refizer sobre ética. O homem ético não é o homem que nunca erra, porque senão nunca houve na história um homem ético. O homem ético é aquele que, em errando, muda, se arrepende, aceita a punição, se emenda e tenta não errar de novo. Há poucos meses fui multado por andar na faixa de ônibus em São Paulo, na Avenida Paulo VI. Recebi a multa, vi a foto do carro, baixei a cabeça, pensei, você errou, tente não errar, pague essa multa, aceite, foi um erro seu, que bom que não teve consequências graves além da sua financeira e dos pontos, mas foi um erro seu, Leandro. Assuma, você errou. Errar não me torna não ético. O que é um homem não ético? É aquele que erra, se compraz no erro, passa os pontos adiante, reclama da máquina de fazer dinheiro do governo e tenta lá destruir o radar. É o homem que, ao invés de se emendar, culpa o policial pelo crime. O radar, o guarda,
a multa. Este é um homem não ético. Homem ético não é aquele que nunca é grosseiro com as pessoas. Eu já fui muitas vezes grosseiro. Em dias ruins, em dias irritado, eu digo algo ruim para uma pessoa que eu gosto, para alguém da família ou para um funcionário, me arrependo e peço desculpas. O homem não ético é aquele que faz isso, se alegra no seu erro e se orgulha do seu erro. Então eu volto a dizer, ética não é o exercício da perfeição, mas aristotelicamente da perfectibilidade. Por quê? Porque nenhuma das senhoras e nenhum dos senhores aqui presentes teve experiência prévia de exercício de vida. Nenhum de vocês antes educou filhos para agora educá-los. Nenhum de vocês antes deu aula para agora começar a aula. Nenhum de vocês jamais foi marido, esposa, pai, mãe, avô ou avó, a não ser sendo. Resultado, todos aprenderam fazendo. Na vida, todos recebemos o automóvel, nenhuma instrução. E a ordem, põe em movimento. Resultado, nós arranhamos, batemos e espera-se, deseja-se que lentamente nós possamos ir melhorando. Perfectibilidade é a crença que eu posso melhorar dia a dia, racional. Por isso que Aristóteles diz, não com essa palavra que não é dele, nem existe em grego, que a ideia de eu incluir meu eu na questão, responsabilidade. Responsabilidade aristotélica não seria ser pontual ou um bom marido, mas incluir meu eu. O que é incluir meu eu? Você engordou? É tireoide. Exclusão do eu. Eu tenho tireoide. Todo mundo tem tireoide, gente. Salvo quem retirou a tireoide. Não há nenhuma relação entre gordura e ética. Não há nenhuma relação entre corpo e vida ética. Posso ser ético com qualquer tipo de corpo. O que eu estou falando não é a gordura. Por que é que você não fez tal coisa? Ah, o Brasil é assim mesmo. Não perguntei ao Brasil, eu perguntei a você. Por que é que você colou? Todos estão colando. Eu não perguntei sobre todos. Responsabilidade é incluir meu eu na história. Aristotelicamente é incluir minha capacidade de gestar as virtudes aristotélicas, que são muitas. São muitas. Na Ética Nicômaco tem 17, mas eu vou me prender a algumas. Que são virtudes e a medida? Coragem. Falta de coragem, covardia. Excesso de coragem, audácia. Falta de calma, irritação. Excesso de calma, preguiça, lentidão. Todas as virtudes, a modéstia em excesso leva à inação, na falta leva à vaidade. Todas as virtudes existem e tem que ser achados um meio. Tudo que é bom pode se tornar ruim ao perder sua medida. E Aristóteles nos adverte, não é apenas a virtude, mas é a medida da virtude. O que é um pai que estabelece limites, uma mãe que estabelece limites? Um bom pai. O que é um pai que não estabelece limites, a mãe que não estabelece limites? Uma má mãe e um mau pai. O que é um pai que estabelece excesso de limites? Não dá nenhuma liberdade aos filhos. Pressupõe que os filhos sejam massa sem vontade. É um mau pai e uma má mãe. Tudo na medida. Tudo na medida. Como vocês sabem, tudo em excesso, inclusive água, pode causar danos. Exercício físico, guardar dinheiro, ser pontual, tomar banho, tudo em excesso leva a um toque, a um transtorno, a uma perturbação. Tudo em falta leva a um excesso, um toque, a uma perturbação. Toque no sentido de transtorno obsessivo-compulsivo. O que significa que eu tenho que ver não apenas a virtude, mas a sua medida aristotélica? Com isso, eu posso ter uma justa indignação, aqui ilustrada pela belíssima Mafalda, uma justa indignação, aristotélica o termo, diante do mal. Para eu me indignar com o mal, com L, eu tenho que ser uma pessoa ética. Que é, de novo, uma pessoa ética. É uma pessoa comprometida com a ética. Não é uma pessoa perfeita. Então eu reclamo do governo não porque eu seja perfeito, mas porque eu tento ser melhor. Sempre.
Eu, com isso, aceito, admito um princípio, a expressão é neologismo de Rousseau, mas aqui vamos atribuir a Aristóteles, é o neologismo de Rousseau sobre Aristóteles, a perfectibilidade. De novo, uma questão fundamental. Perfectibilidade. Ninguém é perfeito. A perfeição não existe no plano humano. A perfeição não existe em seres humanos. Quem não tem consciência disso não é ético. E até eu diria, também não pode casar. Quem trabalha com a perfeição morrerá sozinho. E irritado consigo, porque também não é perfeito. Aceitar a convivência e a humanidade é aceitar a imperfeição da humanidade. A imperfeição da humanidade tem como base, já foi dito, essa ideia de responsabilidade que eu quero insistir. Eu sou eu, o que acontece comigo, eu sou sócio majoritário da minha vida, eu transformo a minha existência, e a vida sem ética tem um defeito estrutural, ela multiplica os problemas, é um argumento racional. No momento que eu decido não renovar minha carteira de motorista, deixá-la vencer, ou não pagar o IPVA, no momento que eu faço isso e tenho que passar a temer aos policiais e às blitz, no momento que eu faço Foz do Iguaçu, Cascavel, via Teresina, no Piauí, para evitar uma blitz, eu começo a descobrir que o caminho alternativo é muito mais danoso que o caminho reto. Como eu disse a um aluno há poucos dias, o tempo que você levou fazendo essa cola é maior do que ler o livro que eu mandei. Seria mais fácil estudar do que fazer a cola. Há um amigo bem mais velho que eu que trai a esposa e me descreveu o processo. Eu disse, na sua idade não é muito esforço para pouco tempo não é muito investimento para pouco retorno. Não é mais fácil ser fiel, não é mais fácil simplesmente deixar a carteira em dia e seus documentos? Porque a vida ética me torna tranquilo, o policial me para a caminho da Unicamp, e eu desço tranquilo, intimorado, porque os documentos estão em dia. Nesse aspecto eu sempre cuido muito. Eu tenho os 2 modelos de extintor de incêndio no carro. Eu tenho inclusive os primeiros socorros, caso o policial seja saudosista da lei. Tudo está em dia. Certa feita fui parado por um policial que depois, interpretando suas frases, eu imaginei que era alguém querendo achar um problema. Que me disse, roubaram um carro similar ao seu. E ficou procurando. Procurou tudo. Suspeitei de outra coisa. Mas por não ter encontrado nada, eu continuei tranquilo e calmo. Calmo porque exatamente a ética facilita a vida. E esse é um argumento racional poderoso. Vamos imaginar hipoteticamente, estamos no campo da hipótese, como aconselha meu advogado em São Paulo. Vamos imaginar uma empreiteira que por anos tenha roubado nas licitações. Hipotética, num país X, vamos inventar, Cazaquistão. Essa empreiteira, segundo seu patriarca, sempre fez isso. Sempre fez isso, lá no Cazaquistão. Nunca foi pega e cresceu a níveis extraordinários a ponto de corromper países vizinhos, o Azerbaijão, a Armênia, países vizinhos. Essa empreiteira cresceu como cogumelo à sombra, teve um poder gigantesco e de repente a casa caiu. Se ela tivesse crescido como empresa ética, 3, 4% ao ano, 6% num ano bom, 10% num ano extraordinário, se ela tivesse feito menos obras, não teria gasto tanto tempo num departamento de infração. E ainda hoje existiria. E lá no Cazaquistão, seus sócios teriam direito à liberdade. E não estaria tão atacada pela população do Cazaquistão. Logo que eu estou dizendo, há momentos em que o crime parece compensar. Diferente do que meu pai acreditava como jurista, o crime compensa. Mas ele compensa por pouco tempo. Alzheimer não é doença de bandido. O bandido morre antes de chegar à velhice. Bandidos que, como Pablo Escobar, dominaram um país inteiro, que enfrentaram o governo dos Estados Unidos, foram assassinados. Essa mesma empreiteira fictícia que eu identifiquei,
talvez tenha tido entre seus representantes alguns dos homens mais poderosos, com a maior capacidade de ter advogados de primeira linha, e hoje estão presos em Cabul, lá, longe, com direito a uma hora de sol, na fria Cabul. A pergunta que eu faço a todos nós nessa sala: se pessoas muito mais fortes do que vocês e eu, com advogados muito mais poderosos e muito mais recursos, foram presas, nós não temos renda para não ser éticos. Nós não temos renda para o crime. Nós somos obrigados à honestidade. Porque quem teve renda não conseguiu. Então, aceite. O destino da classe média e dos pobres é a ética. Porque nós não temos renda para isso. Então, o que eu estou dizendo é que a ética garante uma vida reta e tranquila, uma vida em linha reta, uma vida capaz de continuar, talvez não tão extraordinária, talvez não com tanto lucro. Como advertiu Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, assassinado em 1865, você pode enganar algumas pessoas durante algum tempo. Você pode enganar muitas pessoas durante muito tempo, mas não há condições, não existe a chance de você enganar todos durante todo o tempo. E por quê? Porque garantiu, e eu fiz um café filosófico sobre ele, garantiu o bom Etienne de la Boétie, juiz francês, que aos 18 anos escreveu o Discurso da Servidão Voluntária, que o prêmio do homem ético é a amizade. O castigo do canalha é não ter amigos, apenas cúmplices. O canalha não tem amigos, porque o canalha não pode confiar em ninguém. E quem não confia em ninguém não tem amigos, tem cúmplices. E qual é o problema do cúmplice, meus senhores e minhas senhoras? O cúmplice faz delação premiada. Quando tem que tirar o esfíncter dele da reta, o cúmplice faz. O que é alguém que faz delação premiada? Não faço uma definição técnica que meus colegas, advogados e juízes, fariam melhor. Para mim, uma questão muito mais técnica, muito mais simples. Delação premiada é ladrão denunciando ladrão para tirar seu esfíncter da reta. Só. Não é em nome da honestidade, é em nome do medo. O cúmplice é próprio do canalha. E o homem sem ética só tem cúmplices. Não ter amigos é uma das grandes dores da existência, é de uma solidão avassaladora. Um dos prêmios da existência é a existência de amizade. Para Aristóteles, toda ética é um diálogo entre a vida coletiva e a vida individual. É um erro se eu penso apenas nos outros. É um erro se eu penso apenas em mim. Nenhuma solução pode ser boa apenas para as outras famílias e não para a minha. Nenhuma solução pode ser boa apenas para a minha família e para nenhuma das outras. Eu tenho que tomar decisões que implicam concessões aos outros. No momento que eu vivo em sociedade, eu tenho que dialogar pelo bem comum. Mas diz Aristóteles que apenas o homem político, esse zoon politikon, apenas o homem político é feliz. Lembra meu colega Cortella que a definição grega de quem não se interessa por política, a raiz grega de quem não gosta da política, em grego é idiota. É aquele que não se interessa pelo bem coletivo. É o idiota, não é o apolítico, ou o analfabeto político do Brecht. Mas nós vivemos, depois dessa breve introdução aristotélica, um momento difícil. Já peguei crises piores econômicas no Brasil. Os jovens não sabem, mas se reclamam hoje de uma inflação de menos de 7% ao ano. Eu, mais velho, já peguei 84% ao mês, no último mês do governo Sarney. Eu já enfrentei situações econômicas muito complexas neste país. Porém, acho que nunca peguei uma crise moral tão grande e uma falta de horizontes éticos tão dramática. Os brasileiros, durante o governo militar, muitos pensaram: precisamos de democracia, precisamos de liberdade, de um Estado de Direito, e houve pressões, participamos de comícios das diretas já, e veio a resposta aos nossos desejos, Sarney. 5 anos intermináveis. Mas Sarney não foi eleito por nenhum de nós, então precisamos de eleições diretas, precisamos de alguém que represente esse país. E veio a resposta, Collor. Minha mãe dizia que empregada e marido é melhor não trocar, bem pior. Fiquem com o que vocês têm.
Fiquem com o que vocês têm. Vem pior. Que significa que nesse momento nós temos uma dificuldade. Não pronunciarei o nome dessas pessoas. Vamos chamá-los simplesmente Voldemort 1 e Voldemort 2. Queria chamar a atenção dos senhores que uma dessas personagens aqui é visível em vídeos, em campanha desde jovem, falando de uma nova política ética. Outro foi tido como o maior empreendedor da América Latina. Muitas dessas pessoas, incensadas pela imprensa e até pelo eleitorado, estampavam a ética, e hoje sabemos a cada semana um horror mais indescritível do que o outro. Aqui vem um exemplo do que seria uma vida menos brilhante. O que seria uma vida sem ser o homem mais rico do Brasil? O que seria uma vida em que um outro famoso político, nesse momento detido na capital desse estado, quando ao encerrar uma votação disse que Deus tenha piedade dessa nação. Vocês sabem que o problema de rezar é que às vezes acontece. Aparentemente Deus teve piedade e o prendeu. Nós devemos ter um pouco de cuidado com o que pedimos. Os gregos diziam que quando os deuses odeiam um homem, atendem suas orações. Crise de credibilidade, mas não é apenas na grande política, mas é o fato de que nós temos muita gente reclamando da grande política, mas pouca gente consciente da política, da microfísica do poder, como diria Foucault, e muito pouca vivência ética no cotidiano. Diariamente eu pego aviões, diariamente eu vejo infrações da fila preferencial de idosos ou de gestantes. Sou professor há 35 anos, há 35 anos eu recebo atestado médico falso. Há 35 anos, se tomasse, eu usaria para o meu uísque o atestado médico, de tão frio que eles são. Alunos que estão no pátio me observando, trazem seu atestado. Ele e o médico, envolvidos numa fraude. E saindo apressados para ir para Paulista protestar contra esse governo corrupto, que não respeita limites. Bem, dramático isso. O desafio do exemplo. Como é complicado eu estar numa situação, por exemplo, numa faixa de rolamento trancada, e tem um tentador, sedutor e agradável acostamento. É proibido, é perigoso. Uma ambulância que necessite transportar alguém, não é à toa que essa é uma infração gravíssima. Mas está ali, disponível. Se eu usar, eu chegarei muito mais rápido. Aqui começa a falência do sistema teórico. Eu sei que é errado, mas é só um pouquinho. Quanta gente nasceu nesse mundo porque era só um pouquinho? Quanta gente está aqui porque acharam que era só rapidinho? Pronto. O desafio do exemplo de eu ver um caminhão tombado, sem lei e sem ordem. Eu tive a experiência de dirigir uma vez São Paulo para o meu estado natal, Rio Grande do Sul, e impressionado vi um caminhão, véspera de Natal, um caminhão de cerveja tombar. Eu imagino que as piranhas devam atuar desse jeito, quando um boi sangrando entra no rio, porque um enxame surgiu do nada. Atacou o caminhão como aves de rapina, e em minutos não havia mais nada, nem as garrafas quebradas. Tudo levado. Tudo levado. Como ser ético nessa situação em que eu não tenho nada em casa, que aquele caminhão está ali, dando sopa à minha disposição? Voltamos à questão que Nelson Rodrigues adorava lembrar. O pernambucano Nelson Rodrigues, ao escrever no Rio de Janeiro, dizia: ética marital é a mulher bonita que não trai seu marido. É a mulher linda, sedutora, que bate pé e diz: eu sou de um homem só e sou fiel a meu marido. A feia ser fiel não é ética, é mercado. Ela não trai por falta de demanda, não por falta de ética. Usando essa metáfora, que se vocês não gostaram, é do Nelson. Usando essa metáfora, vamos voltar a isso. Será que eu sou honesto por falta de oportunidade?
Será que eu pago imposto de renda porque sou assalariado? Eu não tenho escolha todo fim de mês? Já vem descontado. Eu não tenho como não ser ético. Será que a minha raiva dos não éticos é pela falta de oportunidade? Será que eu reproduzo a frase do famoso Stanislau de Ponte Preta? Negociata é o bom negócio para o qual não me convidaram. Será que o bem é o bem mesmo que ninguém o faça, como garante Aristóteles 2 vezes, na sua metafísica e na sua ética? E o mal é o mal, mesmo que todos o façam. Voltando. Será que ao ver isso eu posso dizer, todos estão saqueando, mas roubar é crime, eu não saquearei. Todos fazem, mas continua sendo errado. É preciso uma habilidade abstrata muito grande neste caso. É preciso um auxílio muito grande. Bem, o problema é que a virtude é princípio teórico. Seus efeitos estão a médio e longo prazo. Estude, porque daqui a 30 anos você será alguém. Agora, segundo item, cole, porque amanhã sua nota será boa. Aí vocês entendem porque o mal é sempre de efeito imediato e o bem é sempre de efeito de médio e longo prazo. Aí vocês entendem porque a sedução do mal nos assiste, porque que sempre o mal imediato causa esse problema, porque ele resolve um problema atual. Minta e você não levará bronca da mãe ou do professor. Diga sempre a verdade e você ao morrer será considerado uma pessoa honesta. Entre o dia da minha morte, que eu não sei quando será, e o agora, a escolha do mal é, em primeiro lugar, uma escolha estratégica deste momento. Por isso que a ética nos ensina a ver além do que está aqui. É preciso uma reflexão muito grande, muito esforçada, muito generosa, para que eu possa entender que, como ser humano e racional, eu posso extrapolar este momento. Todos os animais, ao terem sua cauda, vamos imaginar um leão, pisadas, vão se voltar e atacar. O ser humano pode refletir se aquilo foi intencional ou não, se vai controlar a raiva ou não. É próprio do humano refletir. É próprio do humano superar a tensão do momento. Se eu nunca colar, serei um melhor profissional que sabe mais. Se eu colar agora, nessa semana minha nota será boa, eu vou enfrentar menos problemas. Eu tenho um bem imediato, que é o mal, e um bem a médio e longo prazo, que é o bem. E aqui vocês entendem por que a ética quase sempre é um desafio. Quase sempre é um desafio. Ora, eu não faria o que os políticos fizeram na Petrobras. Bom, eu não tenho condições, porque eu não estou na Petrobras nem na política. Mas, se eu ganhasse um salário que não é extraordinário, deputados não ganham um salário extraordinário, há outros benefícios na política. Mas se eu ganhasse aquele salário médio, e houvesse a chance de uma propina que hoje nos jornais, alguém diz que quando chegava a 10 milhões, era considerado bom. 10 milhões na sua mão. Não, eu não faria. Bem, porque nunca me ofereceram. E se lhe oferecessem agora, nessa tarde, 10 milhões, isso ajuda muito no final de semana. 10 milhões muda o mês de maio, pelo menos. 10 milhões de dólares na sua mão neste momento para mentir. Mentir passa logo. E os milhões ficam para sempre. Pergunta, eu teria a mesma convicção? É claro. Sentado nesse belo auditório, nessa linda instituição? Não, jamais. Eu sou uma pessoa do bem. Todos que se envolveram em escândalos eram do bem, até que a chance se apresentou. Quando eu aceitei escrever para o Estadão, um colega de Unicamp mais à esquerda do que eu me disse: Leandro, se fosse eu, não aceitaria. Estadão é conservador, eu não escreveria para aquele jornal. Eu respondi com a delicadeza que me é própria.
professor, não seria melhor o senhor ser convidado para saber se aceitaria ou não? Até lá pode parecer inveja, não? Bom, tenho menos um voto no departamento. A cola, tal como a infidelidade, garante eu gostaria de encerrar minha vida como a Rainha Elizabeth, que vai completar em breve 70 anos de casada. Imagine 70 anos de casada. Sempre sem nenhum escândalo, nada que arranhe sua reputação, ou uma escapadinha rápida. Vim à palestra do Leandro, estou voltando para casa, não sabe a hora exata que eu chego. Dá uma rapidinha no caminho. Ninguém vai saber. Entre o bem imediato e o bem de longo prazo. Bem, todas essas questões envolvem a noção de corrupção. Ora, se todos fazem, se sempre foi assim, se todo mundo é desse jeito, não fazer parece até idiotice. Por quê? Por que você não vai andar no acostamento se todos andam? Por que você vai respeitar a fila se todos desrespeitam? Aí vem uma reflexão que é muito clara quando eu falo de moral. Porque Deus te vê. Mas é muito mais complicada quando eu falo de ética. Porque é errado em si. Porque não pode ser transformado em universal. Porque é um valor danoso à própria sociedade. Porque vai atingir você também. Ora, todas essas questões nos remetem a essa dialética do isolamento, que a nossa sociedade vive o momento mais isolado da sua história, em que todas as pessoas estão imersas em si. Vários aqui já fotografaram e já publicaram a foto. #Karnal, estou na palestra, acompanhado do Potássio, kkkk. Vivemos um isolamento profundo. E, ao mesmo tempo, nunca nos pautamos tanto pela opinião alheia através de likes, através do que os outros pensam de mim. Ética implica 3 As, aristotelicamente. Abstração, capacidade de ver o que eu não vejo imediatamente. É errado roubar. Segundo, aprendizado, aristotelicamente. E o terceiro, autonomia de pensamento do indivíduo. Eu sou capaz de dizer não quando todos dizem sim. E não é fácil. Já disse em palestra, insisto, não é fácil como eu, quanto ao item drogas muito careta, dizer não à maconha tendo feito humanas na USP. Não é fácil. O isolamento é total. Você não pega ninguém. Você está condenado a estudar. Nunca consegui ver alguém que usasse drogas e fosse um vencedor. E sempre identifiquei por conservadorismo pessoal, e na época inicial da minha vida, até por influência religiosa, sempre identifiquei no drogado um perdedor que abre mão da sua liberdade. Sempre almejei a liberdade como meta. Todo vício limita a minha liberdade. Então não é fácil ser autônomo quando todos dizem outra coisa. Ah, mas você não usa maconha, mas toma fantaúva. Sim, não é absoluto, não é radical. Não é radical. Então, as sociedades, eu digitei errado, perfeitas, como a das formigas e das abelhas, são sociedades sem ética, porque não é necessário ética entre formigas. Nenhuma formiga operária tem crise de consciência, depressão, vazio. Nenhuma formiga operária pensa, por que não nasci rainha? Que monarquia é essa que só uma pode ser e não há votação? Porque eu tenho que trabalhar sem parar. Nenhuma rainha jamais pensou, e se isso fosse uma república? As sociedades onde não há escolha são sociedades automáticas. E não é necessário ética. Ética nasce quando eu tenho liberdade. E aí vem uma outra questão complicada da ética. Vou dizer uma coisa difícil. É muito mais fácil a ditadura do que a democracia. É muito mais fácil obedecer do que ser livre. Eu estou convencido que minha avó, que casou aos 15 anos de idade, que segundo ela foi chamada
do quarto onde brincava de bonecas e apresentada a seu marido. Casou e com ele ficou 62 anos. Não é notavelmente mais feliz ou infeliz do que minhas sobrinhas, que já fizeram test drive, experimentam, vão. A liberdade não é sinônimo de felicidade. Pelo contrário, a liberdade é sinônimo de angústia, como garante Sartre. Só existem 5 pizzas no planeta Terra. Mas as pizzarias de São Paulo colocam 100 sabores. E o consumidor fica perdido. Olha essa de rúcula puxada no mel com melado ao champignon colhido ao luar. Discutem, discutem, discutem. E não, veja meia calabresa, meia portuguesa, meia mussarela e meia marguerita. Porque só existem 5 pizzas no planeta. A liberdade é angustiante. Ter muitas opções aumenta a quantidade de angústia. Minha avó servia café. Quer café ou não? Com seu jeito delicado, alemão gaúcho. Quer ou não? Você sabe que a diferença entre a araucária e o gaúcho é que a araucária leva 30 anos para ficar grossa. Minha avó oferecia café. Se eu oferecesse, avó, você quer um descafeinado ou um ristreto? Quer com espuminha de leite? Pode café? Você prefere mascavo, refinado ou adoçante? Seu adoçante é em pó ou em líquido? Prefere estévia? Minha avó diria, café, não é? Café. A liberdade não é sinônimo de felicidade, mas a liberdade é sinônimo de ser humano. Por isso que nós temos um certo horror à liberdade, garantido por Sartre várias vezes. Escolher entre mais de um caminho baseia a liberdade humana e a ética, por isso que a ética ser muito mais bem desenvolvida em democracias, porque pressupõe escolha. Quanto mais eu limito a escolha das pessoas, menos ética eu coloco na história. E um dos campos em que a ética é mais testada e realizada é no campo do trabalho. Emprego é aquilo que eu faço para ganhar dinheiro. Trabalho é aquilo no qual eu invisto o meu projeto de vida. Provavelmente todos vocês, como eu, já tiveram alguns empregos. Mas trabalho é um pouco mais grave que isso. Trabalho é um projeto de existência. Emprego é o que, quando você é jovem, você faz temporariamente. Entregar pizza, cortar grama, cuidar de crianças. Isso é para ganhar dinheiro. É lícito. É legal no sentido de legal e de cool. É legal. Mas trabalho é um projeto de vida. E esse projeto de vida tem que ser um projeto de ética. Porque, voltando a Aristóteles, a vida ética é a vida válida. A vida ética é a vida que vale a pena ser vivida, Luc Ferry. A vida ética é a vida que se torna as coisas tranquilas. Isso tem que ser passado às pessoas. Os valores têm que ser conscientes. É muito difícil explicar para uma criança o que é o certo. Mas eu não devo apelar à fantasia do certo. Faça isso. Senão Papai Noel não dará presente. Quem seduz crianças com presentes está educando um futuro senador da República. Faça a sua obrigação, que você vai ser premiado. Você deve fazer isso, porque isso é o certo. E isso é o correto e não depende da sua vontade. Faça a sua cama a partir do momento que você pode fazê-lo. Trabalho infantil é um defeito e, eventualmente, um crime. Criança ajudar em tarefas domésticas é uma educação fundamental para as famílias contemporâneas. Para que ela não cresça achando que as coisas são mágicas ou de que ela é o centro de tudo, ou que o mundo a serve. Trabalho infantil é um crime porque o lugar de criança é na escola. Mas, como ela não está na escola 24 horas por dia, nada impede que durante meia hora ela saiba que tudo tem um custo e tudo tem um preço. Isto é fundamental para educar as pessoas. Não precisa dizer como a minha geração ouviu. Por quê? Porque eu quero, diziam meus pais. Porque é assim, porque eu estou mandando. E não precisa subornar. Eu tenho que repetir como eu repito escovar os dentes para um filho. 3 a 4 vezes por dia, 10 anos, 12. E ele não me ouve.
Quando, enfim, a primeira bruaca frequentar a boca dele, ele vai passar a escovar tudo que ele não ouviu por uma década. Vai ser uma estranha que vai convencê-lo de que ele tem hálito de dragão. Valores são fundamentais, gente. Ética é uma escolha de valores. Qual é o meu valor central? Família. Um excelente valor central. É uma das coisas que eu nunca consegui transmitir a jovens. Amigos são muito legais. Amigos são uma das chamas da vida. Mas quando chegar ao final, você não estará com amigos. Você estará com família. Amigos são muito legais porque não me cobram nada. Família é chata porque cobra horrores. Mas cobra porque eu sou importante para eles. Cobra porque exatamente eu sou central na família. E é por isso que família é mais importante do que amigos. É muito bom ter amigos, e eu tenho nos meus amigos uma das chaves da minha felicidade. Mas família nunca tem ex-família. Nunca tem ex-mãe. Nunca tem ex-filho. Nunca tem. Segundo meu irmão separado, também não tem ex-esposa, é para sempre. Permanece sempre. Mas família é mais importante do que tudo. É difícil falar de valores. Que não se pode brigar em família, porque família é como herpes, volta. Volta, não tem cura. Brigou, vai voltar. Vai voltar no Natal, vai voltar no Yom Kippur, vai voltar no Ramadã. Família volta sempre. Família eu não posso romper. O custo disso é emocionalmente pesado demais. Então, escolher valores. Trabalho, 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 não dou bola para a família. Perco a minha família. Não trabalho, perco a minha família também. Equilíbrio. Não há esse choque entre resultados e valores, entre ética e não ética. Não há esse choque entre o que eu posso e não posso fazer. Não há. Porque se há resultados, eles têm que ser baseados em valores. Quem não acreditava nisso, mais uma vez, está na capital deste estado. Diz um médico amigo meu que, usando essa metáfora do anjo bom e do demônio, do anjo bom e do anjo mau, como símbolos da consciência ética e não ética, um médico escuta, o anjo bom lhe diz, tenha caso com a paciente, não, é errado, e o anjo mau insiste, tenha, você é livre, ela é livre, vocês podem, são adultos, maiores de idade, vão. E o anjo insiste, é errado, e o demônio insiste, e o anjo usa o argumento final. Você é médico veterinário. É errado ter caso com a paciente. Argumento decisivo. Ora, o desvio ético, eu vou usar uma metáfora para ficar gravada na memória de todos. Anabolizantes são drogas que promovem uma expansão rápida e eficaz dos músculos. Elas funcionam, mas elas têm um pequeno custo, um detalhe. Vem junto no pacote o risco exponencial de câncer, de impotência, envelhecimento precoce e ataque cardíaco. E detalhes mínimos. Mas você vai para o caixão bonito, sarado, definido. Todo mundo vai olhar, que braço, nem parece morto, não? A ética é a confiança que para eu ter um corpo bom, eu vou precisar treinar todos os dias, ter uma alimentação saudável, e morrer comendo batata doce e peito de frango. A não ética é a tentativa do shortcut, do atalho, da tentativa de ultrapassar o esforço e substituir o esforço por atalhos. E mais uma vez, eles funcionam. Eles funcionam. Só que o resultado é que toda não ética é um anabolizante que impede o crescimento saudável. Crescimento do corpo, crescimento do conhecimento, crescimento financeiro. Não há maneira de fazer atalho para o conhecimento, para o esforço, para o trabalho. A vida deu às senhoras e os senhores nesse auditório, o mesmo que deu a mim, 3 chances de êxito profissional. O nascimento. E quem aqui já nasceu no CEP errado, já perdeu 1/3 das chances. Nasceu numa família amorosa, mas desprovida de bens. Que bom, o importante é ser limpinho. Segunda chance, casamento.
Casou por amor, 2/3 das chances queimadas. A terceira e última é trabalho. Muito trabalho. A vida inteira. E segundo o atual governo, até morrer. Até o último dia da sua existência. E se morrer antes do meio-dia, é só meio-dia de trabalho para receber. Ou seja, é esse caminho tradicional que ética implica liberdade consciente de saber o que eu estou fazendo. A igreja tradicional falava de pecados veniais e mortais, e o mortal pressupunha perfeita consciência de ofender a Deus. O venial não. A lei fala em doloso e culposo. Nós falamos em filosofia de consciência, razão, clara distinção de valores para saber o que eu estou fazendo. O bem, aristotelicamente, o bem sem consciência não é o bem, é automático. A formiga não é boa ao cortar as folhas da árvore. Está no seu instinto e ela não pode fazer diferente. O mal é o mal a partir da consciência. A consciência do indivíduo como ser histórico, afastando toda e qualquer magia. Leandro, você fala bem também, é de aquário, é ar. Ar fala bem, Gêmeos também fala bem. Mas que homem família? Câncer, câncer é água, é pura família. Que mulher bonita, Libra, regida por Vênus. Ela é belíssima. Que organizada, virgem, virgem obcecada com ordem. Que chefe autoritário, Áries, né? Não dá para aguentar um ariano. Que ciumenta, Escorpião. Os ciúmes de Escorpião é insuperável. Isso é magia. Isso é pensamento mágico. Sabem o que é vaidade? Ficar pensando, será que ele vai falar do meu signo? Ele ainda não falou do meu. Isso é vaidade. Isso é vaidade. Bem, tirem da vida pensamento mágico. Unicórnios, signos, cristais, ética no Senado. Tirem tudo o que não tem existência real e pensem objetivamente como seres históricos. A minha vida é fruto de um processo que eu estou construindo. Ela tem reveses. Ética tem reveses. Esses reveses significam que eu tenho consciência de quem eu sou, mas pertenço a um grupo. E pertencendo a um grupo eu tenho que dominar. A maior armadilha não é à toa que na tradição ocidental é o primeiro pecado de Lúcifer, que é a vaidade, o orgulho. Lúcifer é o primeiro empreendedor da história. Abriu um negócio próprio, saiu do paraíso, vou fazer uma filial só minha. Não quero mais CLT, quero autonomia. Levou 1/3 dos empregados do paraíso e começou o seu próprio negócio, que vai bem. Vai bem. Ele é muito atacado, sua fama no mercado é péssima, mas ele continua com um público fiel. Fiel. Acreditar no demônio, inclusive, é muito fácil, considerando o nosso esforço de violência. Eu olho cenas da guerra na Síria e penso nisso. Acreditar no demônio é fácil. E crianças machucadas por bomba, é fácil acreditar em demônio. Ego é uma armadilha, uma grande armadilha. Por isso que Sócrates funda a filosofia grega socrática e contemporânea, dizendo, conhece a ti mesmo. Usa essa frase do templo de Apolo. Conheçam-se, saibam quem vocês são. Se eu me conhecer, ninguém me ofende, já disse isso várias vezes. Se eu me conhecer, ninguém pode me ofender. Há um aluno que o ano passado bateu a porta na minha cara diante de uma nota e disse, careca. O que eu vou dizer a esse aluno? Não. Retire o que você diz. Estou ofendido. Eu disse a ele, o único drama da sua frase é que eu sou o careca que dá nota. Isso é um drama específico. Mas ao contrário de você, eu sou a prova de Lândia, o que é também interessante. Minha mala é mais leve. A última vez que eu comprei condicionador chamava-se Creme Rinse, era Neutrox. A última vez que eu comprei. Acho que nem existe mais, né? Tampa vermelha, inclusive. Faz tempo isso. Ser ético é pensar no que é imediato e de médio prazo, mas acima de tudo ser ético é uma meta de longo prazo.
Eu espero melhorar. Hoje, aos 54, eu sou melhor do que eu era aos 34. Porque hoje eu me esforço mais pela ética, perfectível. Eu tento mais, domestico mais meu narciso, consigo quase sempre uma vitória. E às vezes encontro um Leandro que me assusta, pela raiva, pela infantilidade, pela franca imbecilidade. Então peço desculpas, me arrependo, dependendo da gravidade, choro e volto à prancheta. Vamos de novo, mais uma vez. Ética funciona como os 10 passos do AA, que recomendo. Só hoje eu não vou beber. Só hoje eu não vou ser grosseiro. Só hoje eu não vou enganar ninguém. Eu posso até brincar com as pessoas, como eu brinquei com uma moça num supermercado em São Paulo. Ela me deu troco a mais, eu devolvi, dizendo: você me deu R$2 a mais. Ai, como o senhor é honesto. Eu disse: minha filha, eu sou da elite branca do Brasil, a gente nunca rouba pouco. Quando a gente rouba, é um país inteiro, não é assim, R$2. A elite branca nunca é modesta nos seus objetivos de roubo. Quem rouba pouco é o povão, essa gentalha. A gente rouba mesmo, né? A gente destrói a nação, e não um troco de R$2. Ela não entendeu, mas acho que foi essa... Num tema que fascina o juiz Furlan, eu acho que onde houver mais consenso, mais educação e acerto diante das normas, menos eu preciso de leis. Onde houver mais gente educada e ética, menos eu preciso de leis. Onde houver menos gente educada, mais eu preciso de coerção. A humanidade geralmente é um jogo entre coerção e consenso. Nunca houve na história um país exclusivamente baseado na coerção. O nazismo, o stalinismo, todas as ditaduras de esquerda e de direita deste mundo precisaram da concordância de uma parte da população. Todas, inclusive a brasileira. E quando alguém não concorda, a coerção. Então é um jogo bastante complexo, em que nós melhoramos para abrir mão da coerção. Mas é fascinante como sempre estamos acompanhados por ela. Encaminhando algumas conclusões. A estátua belíssima de Bob Carlyle, escultora norte-americana, mostra um homem se esculpindo, se construindo, se fazendo, usando essas próclises. Um homem chamado, obviamente, pela autora de Self-Made Man. Um homem que se faz, um homem que se constrói. É a imagem da nossa ética perfectível, das nossas virtudes. Sou um ser em construção. Sou um ser em término. Não sou perfeito, sou perfectível. Que significa que se eu amo a ética, amo o bem, amo os bons valores, eu tropeço. Mas eu amo os valores, porque a gente também machuca quem a gente ama e machuca os bons valores. Então, ser ético não é ser perfeito. Aí eu volto a perguntar a vocês, após essa exposição: quem desse auditório, que há 55 minutos não era ninguém, nessa pergunta, quem daqui se considera uma pessoa ética, dentro da perspectiva que eu disse? Perfectível. Ou seja, errando, mas querendo se acertar. Muito mais gente. Mudamos o auditório. Obrigado, mudamos o auditório. Vocês, como eu, somos éticos, porque nos indignamos com a falta de ética. Mas para que a ética prossiga, eu preciso ser esse ser perfectível. Somos um projeto de construção. Somos um projeto em construção e um projeto em finalização. Somos um exercício de melhora constante, todos os dias. Eu quero ser um professor melhor, eu quero fazer parte de uma família melhor, eu quero ser um profissional melhor, quero escrever melhor, quero tudo que eu faço, quero fazer melhor. Sei que a cada ano o corpo entra num processo de diminuição da energia, mas a ética não depende da energia do corpo. A ética depende de uma disposição de caráter. Ou seja, eu quero ser melhor porque eu não tenho nenhuma noção de futuro, não sei sequer quem governará o Brasil o ano que vem,
Aliás, aparentemente, não sei quem governará até o fim deste ano. Não tenho a menor noção do futuro da política. Talvez os atuais políticos se renovem, talvez não, talvez tudo piore, talvez tudo melhore. Eu tenho que ser a pessoa que olha para o saque do caminhão e diga: todos estão saqueando. E eu não vou fazê-lo porque é errado. E eu tenho que me centrar nessa convicção ética, de que não importa o que se faça, não importa o quanto nós tenhamos maus exemplos, nós temos que levar em conta uma noção de futuro onde o meu eu seja ético, porque isso me tornará feliz, isso me tornará útil, isso me tornará uma pessoa melhor. Estes valores, para encerrar, porque nosso tempo chega ao seu final, fazem a gente dizer mais uma vez que a vida ética é a vida plena, expressão aristotélica. É a vida em que o homem encontra sua própria existência, sua própria felicidade. Quanto mais ética eu for, mais feliz eu serei. E finalmente poderei legar o maior presente que se dá à próxima geração, a um filho, aos alunos, aos funcionários: vergonha na cara. Vergonha na cara é o maior presente para passar para as outras pessoas. É bom dar um apartamento. Os filhos gostam de um carro, não reclamam, em geral. Mas nada substitui, gente, ser uma pessoa que deita à noite no travesseiro, fecha os olhos e pensa: eu transmiti valores e eu dei vergonha na cara. Isso não era e nunca vai mudar. Isso permanece sempre. Isso, em essência, é aquilo que eu digo que se chama ética. Muito obrigado pela atenção. O presidente que foi acusado de corrupção, cuja denúncia demorou 6 anos para ser aceita pelo Tribunal de Justiça do Paraná, 6 anos, numa ação de improbidade, ele foi reeleito. Então, o professor Leandro disse agora há pouco sobre a Câmara de Vereadores de Cascavel. Quantos de vocês talvez não tenham votado em pessoas que eram conhecidamente não merecedoras do seu voto, pessoas que não agiam com a ética? Será que a culpa não é um pouco de todos nós, pelo Brasil estar nesse estado de coisas? O professor Leandro sempre fala do exemplo do acostamento. Eu já conversei isso com ele, quando fui a um almoço, numa ocasião em que havia uma grande manifestação contra a presidente anterior. Na minha frente eu vi uma pessoa estacionando o carro numa vaga de deficiente e saindo correndo para a manifestação. Uma outra numa vaga de idoso e pegou os seus 2 filhos e saiu para a manifestação. Ou seja, numa pergunta que ele também já fez em palestra: será que nós, se pegássemos 581 parlamentares daqueles grupos de manifestação... Embora a sua fama o preceda, e sabemos como é capaz de reunir multidões. Também cumprimentar aqui o Dr. Hélio Gomes Coelho Júnior, do Instituto dos Advogados do Paraná, e o César Zilhoto, por proporcionarem, em nome da IPU, Instituto dos Advogados, essa tarde tão importante. Quanto ao que falou meu amigo Anderson Furlan, ele omitiu algo que foi muito importante, que é essa participação na nossa luta contra os desmandos da Assembleia Legislativa. Tiveram a participação importantíssima da Associação dos Juízes Federais, e os juízes federais estavam presididos então pelo Anderson Furlan, que tivemos uma oportunidade de fazer uma grande luta conjunta, e indagávamos, professor Karnal, através do Jornal da Gazeta do Povo, a todos os paranaenses, fizemos um anúncio de página inteira, que foi repetido por 30 dias, assinado por dezenas de milhares de pessoas e instituições, e nós perguntávamos qual é o Paraná que nós queremos. É aquele Paraná que acorda cedo, que trabalha, cujas pessoas vivem com ética, com dignidade, ou é aquele Paraná que vive nos subterrâneos, nos desmandos, na corrupção? E assim era uma manifestação muito bonita que nós levamos a efeito, infelizmente com resultados práticos relativos. Mais importante, eu vejo o seguinte: eu vejo que a ética, ela realmente é uma virtude que vem, como o senhor falou, a médio, a longo prazo. E eu me recordo de uma certa feita, o Saramago, nosso escritor português, Prêmio Nobel de Literatura, ele disse que ele gostava muito da esperança
Esperança era realmente muito importante, mas eu entendia que aquilo que movia as coisas era a impaciência, porque a impaciência fazia as situações serem solucionadas mais rapidamente. Nós no Brasil, aliás, no Afeganistão, no Azerbaijão também, nós temos aqui uma situação que faz com que as pessoas fiquem cada vez mais impacientes. Impacientes com a falta de ética, com a falta dessas condições que nós todos esperamos daqueles que dirigem os nossos destinos. Como resolver isso, professor Karnal, diante dessa sua lição histórica de que nada acontece a curto, não sei, a médio e longo prazo, e que não adianta, então, não adiantaria a impaciência, precisaríamos alguma outra solução? Eu deixo no ar essa questão. Uma questão complexa e boa para ser refletida. Diz uma experiência que não sei se já foi feita, mas é narrada em muitos livros, que se você soltar um sapo numa água quente, ele vai pular imediatamente e sair do ambiente. Se você aquecer a água onde está o sapo 1 grau por hora, ele vai ficar na água até morrer, porque vai ser tão gradativa a mudança que ele não nota. Às vezes eu tendo a concordar que nós estamos muito impacientes, porque eu percorro o país literalmente toda semana. Esse é um dos grandes privilégios da minha função. Hoje de manhã eu estava em Belo Horizonte, hoje estou aqui em Foz do Iguaçu, amanhã estarei no Rio, segunda na Bahia. E percorrendo esse país inteiro mesmo, em cidades pequenas, médias e grandes, eu sou apresentado a uma população que nacionalmente está irritada com o que está sendo feito no país, nacionalmente. E em todos os lados, pessoas jovens, de meia idade, idosas, todos estão irritados, pobres e ricos, com o que está acontecendo. E tenho falado de variados enfoques e de várias maneiras sobre ética, com tal crença naquilo que eu digo, que garanto aos senhores e às senhoras, cheguei a falar sobre ética em Brasília. Mas, pasmem, dei uma palestra sobre ética no Senado brasileiro. Bem, aparentemente todos estão impacientes e irritados, mas na verdade eu imagino do ponto de vista prático que o grande mistério a resolver é que com essa quantidade de escândalos comprovados, não digo nem dos boatos, dos escândalos comprovados, a nossa tranquilidade é notável. Por menos cortaram a cabeça de Maria Antonieta e Luís XVI. Por menos executaram toda a família real russa, que aliás nunca foi acusada de improbidade. Maria Antonieta foi acusada de um colar, o famoso affaire do colar. Hoje um colar nesse quadro aqui é uma tarde de compras de uma primeira-dama do Rio. Então a minha pergunta talvez seja o contrário, que apesar da nossa indignação e impaciência, o que está resultando disso? Bem, perder a esperança, tema da pergunta, é excelente para os corruptos do país. Não há nada que sirva mais à corrupção do que um eleitor desesperançado, que passa a dizer, sempre foi assim, não há o que fazer. É assim mesmo, não tem política que preste. Quando eu digo isso, eu estou servindo a um tipo de político e a um tipo de modelo de política que sempre adora esse tipo de consciência. Bem, é preciso mudar a consciência do voto, em primeiro lugar. É preciso examinar o candidato em quem eu deposito minha esperança. Examinado o candidato, eu preciso cobrá-lo. Não há mais a possibilidade do voto ser a única forma de participação. Eu passei a fazer isso, eu que dou aula de ética e política, passei a fazer isso apenas há 8 anos e me envergonho disso. Apenas há 8 anos eu passei a anotar meu deputado e minha deputada e passei a escrever para eles mensalmente, dizendo, você foi eleito por este programa, o que você fez por este programa? Graças a isso, um ganhou o meu voto de novo e outra perdeu para sempre.
primeiro passo é esse. Segundo passo, pertencer a associações profissionais de bairro, ativas, fazer valer sua voz, porque política é o bem comum. É estranho ouvir uma frase do Papa Pio XI que dizia que a política abaixo do sacerdócio é o maior exercício de entrega ao outro, porque estamos acostumados a pensar na política apenas como podridão, mas política é o bem comum. E eu tenho que pensar, inclusive, em quem são os membros da minha corporação profissional, do meu grupo, que possam ser candidatos. E exercer também a política em todos os campos possíveis. O que é exercer a política? Gandhi disse uma coisa maravilhosa. Mahatma Gandhi, o grande líder da independência da Índia, dizia: seja a transformação que você quer ver no mundo. Você acha que precisa de ecologia no mundo? Recicle seu lixo. Gaste menos água. Seja mais ecológico. Depois que você transformar a você e a sua família, ao seu condomínio e a sua rua, comece a cobrar a mudança da cidade, do estado e do país. Seja, vamos usar imperativo afirmativo e irregular, se o que você quer, se tu, a luz que você quer ver no mundo. Isso é fundamental. Eu acho que o mundo é grosseiro, por exemplo, com as mulheres, é cafajeste, é machista, então eu não serei. Eu acho que o trânsito não é cidadão, eu serei um motorista cidadão. Então isso é o próximo passo. Agora lembrem, de acordo com o poema do Brecht, o analfabeto político, nada é melhor para um político corrupto, para um canalha corrupto, do que a indiferença ou a desesperança do eleitor, porque é graças a ela que alguns estão no 8º mandato. Entendeu? A gente não gosta muito dele, mas é sempre assim, sempre foi assim, e vamos de novo. Quando eu perco a esperança, eu perco a dimensão da felicidade. E é muito curioso, gente, para tomar uma referência, o casamento é uma iniciativa tradicional no nosso Ocidente das mulheres. As mulheres pensam em casamento. As mulheres fazem o dia da noiva. As mulheres entram na igreja tranquilas porque escolheram tudo que está ali. O noivo entra admiradíssimo, porque ele não tem a menor ideia do que esteja se passando naquela noite. O noivo entra olhando as flores, a música, admirado, porque ele está ali porque é importante ter um noivo, mas ele não é uma peça central, né? Segundo o censo de 2010, 74 alguma coisa, 75% dos divórcios litigiosos no Brasil são iniciativa das mulheres. Por quê? Pela minha experiência de vida e análise sociológica, as mulheres continuam trabalhando com a perspectiva de felicidade no casamento. Elas querem ser felizes. E quando não corresponde, elas passam adiante. E o homem trabalha com a perspectiva de comida e televisão, não de felicidade. Tendo comida e televisão, vai a bodas de ouro, fácil. Não? Comida e televisão, lugar, controle remoto, não vai. Porque nós homens somos destreinados para a felicidade. A gente numa festa entra e diz à esposa, a gente vai ficar pouco tempo, né? Quer dizer, já antes da festa, a gente já está dizendo que vai embora cedo, antes de saber se vai ser boa ou ruim. Isso já é um treino para a infelicidade, né? O que eu estou dizendo? Para eu buscar um casamento melhor, um emprego melhor, um país melhor, a chave chama-se esperança. Esperança. E permanente. E permanente. A desesperança é a base, o esteio e o suporte da política corrupta. Nada melhor para a política corrupta do que eu ter perdido o horizonte. O horizonte é o que transforma. Agora, saibam aqui em Foz do Iguaçu, saibam as margens dessa maravilha da natureza que são as cataratas, descoberta por Cabeça de Vaca, ainda no século XVI. Saibam que o país inteiro está pensando como vocês, inteiro. Inteiro, os brasileiros inteiros. Somos 206 milhões de cidadãos. É impossível que 81 senadores e 513 deputados sejam mais fortes que 206 milhões de pessoas do que 27 governadores. É impossível. É numericamente impossível. Essa é uma questão dura para a gente pensar. Que parte nossa
tem nossa assinatura nesse genocídio da ética contemporânea. Por favor. Obrigado, professor. Mais uma aula sobre ética, em minha parte, a palestra. E esperamos que o Brasil, especialmente alguns estados notoriamente conhecidos por eleger representantes que são useiros e vezeiros em desvios de ética, possam nos brindar com a não reeleição deles e para que eles possam passar uma temporada junto ao juiz Sérgio Moro em Curitiba explicando seus malfeitos. Mas gostaria de passar a palavra agora, antes de passar a pergunta do público, ao Dr. César Eduardo Zilioto, procurador da Itaipu, e que com a sua conduta ética sempre vem brindando, não apenas a Itaipu, mas como a comunidade jurídica paranaense com a sua atuação. Tem a palavra, Dr. César. Só antes, Anderson, aproveitando aí a palestra do professor Leandro, eu sou ético não porque eu não erro, é porque eu tento melhorar, deixar claro isso. Porque errar a gente erra, infelizmente. Professor Leandro, eu queria perguntar uma questão para o senhor, que muitas vezes é fonte de debate e de discordância com o Dr. Anderson, mas que eu preciso e gostaria de ter auxílio dos seus préstimos, até para depois a gente poder criticar o Anderson, que é nosso esporte. É uma arbitragem isso? É um esporte, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, né, professor? Enfim. Bullying. Também, mas não somente, né, professor? Professor Leandro, parece que o mundo está cercado de obviedades e as coisas são, quanto mais óbvias, elas menos fáceis de serem resolvidas elas são. Como disse o senhor, nós temos aí um país onde 200 milhões de pessoas discordam de uma série de coisas, mas cada vez mais essas coisas se repetem e se incrementam e se sofistificam até. Então, como a gente pode responder, o que reflexão a gente precisa fazer quando todo mundo é contra a corrupção, mas a gente tem a corrupção de uma maneira endêmica no nosso país? Todo mundo é contra o mal, mas o mal se repete de maneira cada vez e muitas vezes de maneira mais maléfica, para aproveitar a redundância aqui de maneira a deixar bem clara a posição. Será que isso realmente existe uma diferença entre o que nós dizemos e o que nós fazemos, em que nós pensamos e o que nós agimos, e até que ponto merece uma reflexão, nós como sociedade, por que todos nós somos contra, mas a situação não muda ou a situação só piora? E aproveitando, dentro desse pensamento, a corrupção é o pior mal do país, é o maior mal do país, da nação, é um mal em si mesmo, e quando a gente centra a questão, e é importante que se centre nela, mas quando a gente discute apenas a corrupção, nós não estamos particularizando ou deixando de observar outros valores, outras questões que são tão importantes quanto, porque na minha visão, professor, a corrupção não é causa, ela é consequência de algo que não funcionou. Então, o que não funcionou para ter a corrupção e por que nós, apesar de sermos contra, nós cada vez mais nos vemos enredados nessa corrupção ou nesse desfeito no sentido amplo? As questões são importantes, são vastas. Eu levo muitas vezes pessoas em viagens culturais pelo mundo. Eu tenho uma experiência prolongada, por exemplo, em ir com alunos pelo sul da Alemanha, onde há pequenas fazendas, e na porta dessas pequenas fazendas há mesas sem ninguém, onde há flores, frutos, conservas, pequenos embutidos, o valor e uma caixa com troco, e você pega o que deseja e deixa o troco. É uma prática muito comum no centro da Europa, em particular no sul da Alemanha, na região da Baviera. Todos os alunos que viajam comigo pertencem a uma elite que não rouba flores de fazenda, pelo menos. E quando eles olham aquilo e eu explico, aqui você pega o que quer e deixa, e todos perguntam a mesma coisa. Dá para pegar tudo e sair correndo? Dá. Mas isso é uma pergunta brasileira.
Essa é uma pergunta brasileira. Todos que entram no metrô de Berlim, onde não há catracas, perguntam a mesma coisa. Dá para andar sem pagar o ticket? Dá. Dizem que é um fiscal que a cada morte de papa aparece no metrô, mas eu nunca vi. Dá. O problema de eu pensar sempre a infração e não o cumprimento leva a essa questão. Encerremos esse pequeno exemplo, vamos para o Japão, onde eu dei curso em outubro do ano passado. Eu volto com frequência à Ásia para dar palestra. E lá, com alunos no trem-bala entre Osaka e Kyoto, uma aluna deixou a bolsa no trem-bala. Admirada, saiu para ver as cerejeiras em flor, o trem foi. E a bolsa ficou. E ela gritou para a nossa guia, que falava português, por ter morado no Brasil: a minha bolsa, guia. Calma, senhora, o trem volta. O trem volta. O trem foi até o fim. No caso, estávamos em Kyoto, Osaka, próxima estação, e voltou, e a bolsa estava lá. E ela disse: a bolsa está aqui. A guia: claro, mas quem pegaria? Perguntou a guia, se não é da pessoa. Eu tive que explicar a essa guia que no Brasil até o trem pegam, gente. Roubam o trem na licitação, a ferrovia. É difícil explicar isso. Aí a complexidade que a frase do Dr. César nos indica. Isso torna o Japão um lugar mais feliz. De cada 100 mil brasileiros, tragicamente, apesar do tabu das 3 religiões monoteístas quanto ao suicídio, de cada 100 mil brasileiros, 9 tiram a vida anualmente. 7 homens e 2 mulheres, segundo o IBGE. Tragédia. No Japão são 49. Os japoneses vivem num país ético e se matam horrores. Nós viemos num caos ético e de raiva não nos matamos. Já que todo mundo quer nos matar, nós de raiva não nos matamos. Claro que eu tenho que levar em conta que o suicídio não é um tabu no Japão, que países com forte crença em reencarnação diminuem o peso da morte por causa de uma volta honrosa, de que todas essas questões têm que ser levadas em conta. A influência das religiões monoteístas ocidentais, judaísmo, catolicismo, cristianismo e islamismo, é forte entre nós. Logo, eu tenho que pensar em tudo isso. Então, voltando à questão, ética é o principal problema brasileiro. Eu diria a uma mãe que está com uma criança com Zika, esperando o atendimento num posto de saúde, que o problema dela é saúde. Porém, a saúde não está funcionando porque é um problema de ética. Então, a corrupção oficial no país, constante e tradicional, em si não é um grave problema. Haja vista que no período que não havia investigações sobre corrupção, havia pleno emprego. E agora que há investigações, grandes empresas estão falindo. A corrupção não é a condição essencial, mas ela é parte de uma engrenagem que, falhando, afeta a fila do SUS. Enquanto um determinado governador do Azerbaijão ia de helicóptero para sua casa na praia, as pessoas morriam nas filas da cidade litorânea que ele governava. Enquanto crianças sofriam e morriam nas filas do atendimento público deste país imaginário, a mulher do governador comprava joias. Então, a corrupção não é apenas a chave, mas ela é parte de um processo que vai piorando. Então, existe uma questão cultural nossa, que poderia ser explicada numa outra palestra, que são raízes da nossa cultura corrupta, que tem a ver com o modelo de colonização, que tem a ver com o modelo de educação e com a noção de autoridade. Todas essas questões são fundamentais. Como impedir isso? Então, há um processo muito complicado que envolve o seguinte, que eu já disse. O juiz Furlan fez uma referência indireta à minha fala, no qual eu digo: no mundo, os países mais transparentes, Finlândia e Dinamarca, segundo o site da Organização Transparência Internacional, são países onde a população é ética e o governo é ético. Em todos os países, os mais corruptos do mundo, primeiro e segundo lugar, Coreia do Norte e Somália, têm em comum ambos serem ditaduras e ambos serem países onde a população é corrupta também. Na chave disso está um jantar que eu tive em Copenhague,
naquele que era chamado o melhor restaurante do mundo, no ano passado, e o nosso guia dinamarquês bebeu meia taça de vinho conosco. Na saída do restaurante, estava de bicicleta, como quase dinamarquês, holandês, sempre de bicicleta. E ele foi andando conosco pelo Parque Tivoli com a bicicleta. Eu perguntei: você não vai subir? Ele disse: não, bebi meia taça, não posso dirigir a bicicleta. Nós estávamos num parque de tulipas. Se ele caísse, haveria o dano a algumas tulipas, mas nada grave. Nessa obsessão dele pela ética, não quer dizer que os dinamarqueses sejam sempre éticos, mas nessa obsessão dele está a chave para a Dinamarca ser um país mais ético, onde se cumpre individualmente. Usando uma metáfora que está presente, eu estudo textos religiosos há mais de 30 anos, existe uma guerra santa no Corão contra os inimigos da fé que estão limitando a palavra. Mas a grande guerra, a guerra da conversão, a guerra maior, a maior guerra santa, a grande jihad é interna. É eu mudar a minha atitude. Isso é comum também aos evangelhos, quando em Mateus 5, 6 e 7 Jesus diz: por que você olha para o cisco do olho do irmão, sermão da montanha, e não olha para a trave que está no seu? Isso é comum. A Torá, que diz que você primeiro limpa a sua casa para cobrar a sujeira na casa alheia. Então são sempre as questões, a crítica ao farisaísmo, a cena externa. Primeiro você se transforma, primeiro você faz a sua jihad, primeiro você faz a sua luta interna, a sua guerra santa contra você mesmo e sua tendência humana ao mal, tomando Hobbes como referência. Depois você cobra do outro. Então eu concordo que punir senadores, deputados, governadores, vereadores é uma excelente medida, tem que ser feito. Mas a mudança ética do Brasil vai se dar através de uma chave que eu repito há 35 anos, chamada educação. Educação não é a chave para o ano que vem, 2018. Educação é uma geração ou duas. Funciona? Em 1960, a Coreia era a mesma coisa que o Brasil no rendimento socioeconômico. A Coreia era tão pobre como o Brasil, tinha tanta desnutrição e analfabetismo como o Brasil. Entre 1960 e 80, a Coreia tomou uma decisão. Investiu metade do PIB em educação. A Coreia é um dos países mais ricos do mundo. Zero analfabetismo. Escola é tudo na Coreia hoje. É monótono dizer isso, porque faz 35 anos que eu digo: educação é tudo. Pela educação se transforma qualquer sociedade, com valores, com conhecimento. Educação é a chave de tudo. Que prendam 81 senadores, que mandem para qualquer lugar. Isso pode ser bom se algum se comprovar ser não ético. Mas a grande transformação não está em Brasília. A transformação não está no cargo eleito. A transformação está em mudar a sociedade que elege os caras. Isso, infelizmente, não basta uma operação Lava Jato, 10 operação Lava Jato, 15 só da cáustica, 1 milhão de veja multiuso. Vai continuar sendo assim enquanto a escola não mudar a cabeça das pessoas. Valores, limites, honestidade, ética, punição para quem erra, incentivo a quem acerta, vontade de educar, bons professores, pais engajados, alunos. Faz 35 anos que eu digo isso. Está difícil, mas eu vou continuar dizendo, só de raiva, até o fim. Educação é tudo, absolutamente tudo. Quando as pessoas estiverem convencidas, isso vai mudar. Professor, tem uma pergunta da plateia aqui. O senhor se referiu agora há pouco a Mahatma Gandhi, e eu lembro de um livro de um autor que ambos gostamos muito, do Yuval Harari, que ele conta a história do Mahatma Gandhi, que ele se adequou ao país em que ele vivia, aprendeu a língua, se formou, se tornou um advogado, e uma certa feita ele estava andando num trem e foi expulso do trem, jogado para fora do trem, porque ele achou que ele poderia, após ter se adaptado totalmente àquele país, que ele poderia andar na primeira classe, mas ele não poderia.
E ele foi jogado do trem porque uma pessoa de cor como ele não poderia se misturar aos colonizadores. E a pergunta de alguém da plateia que nos identificou remete a Mahatma Gandhi. Ela pergunta, e também a Rita Ro: existe ética na postura da resistência passiva? Gandhi, né, eu digo, ou desobediência civil, Turro, como forma de se protestar? É a pergunta da plateia. Sem dúvida. A referência que o juiz faz na biografia de Gandhi, nascido em Gujarat, é que ele complementa seus estudos de direito em Londres e imaginou num determinado momento que usar ternos de casimira, inglês, usar gravatas de seda e aprender inglês com sotaque cockney o tornaria um britânico. Quando ele vai exercer a profissão na África do Sul, no episódio do trem, ele descobre que não importa que terno ele tivesse, o racismo continuava existindo. A Marcha do Sal, em particular, referência à chamada resistência sem armas, ou como diria Gandhi na sua biografia, há várias causas pelas quais eu possa morrer, nenhuma pela qual eu devo matar, é um recurso lícito e ético que Henri Thoreau, nos Estados Unidos, especialmente nos anos de Walden, nos anos que ele passa na cabana, contestando a forma de cobrar impostos de uma sociedade escravocrata como a americana, é uma questão fundamental. Eu tenho direito à crítica e ao protesto pacífico. Esse é um direito institucional e constitucional. Eu tenho direito a isso. Não tenho direito a punir uma vitrine pela minha postura política ou do governo. Não tenho direito a virar um carro na rua e tocar fogo e jamais machucar alguém. Nem eu tenho esse direito como manifestante, nem a polícia tem esse direito. Não tenho direito de, em nome de um bem, fazer o mal. Porque o pior mal que existe na sociedade é o mal que é feito em nome do bem. As pessoas que fazem o mal em nome do bem são as mais danosas. É o lema da Inquisição espanhola: misericórdia e justiça. Para matar e prender e torturar pessoas, misericórdia e justiça. Então é preciso imaginar que os protestos pacíficos são lícitos e válidos, a manifestação de opinião é sagrada, é absoluta, todos podemos nos manifestar e todos podemos fazer o que Gandhi fez. Gandhi foi até o Oceano Índico e pegou sal. A Inglaterra proibia a coleta de sal, tal como fez aqui no Brasil Dona Maria I, no fim do século XVIII, para impedir a concorrência do sal local com a importação de sal da metrópole. Gandhi pegou sal e foi preso. Não resistiu, foi para a cadeia, foi libertado. Assim que saiu da cadeia, pegou sal de novo. E a cada nova prisão de Gandhi, mais gente ia com ele. Até que os ingleses não conseguiram mais prendê-lo. Como diz Victor Hugo, ninguém pode deter uma ideia cuja hora chegou. Então a resistência pacífica é um direito fundamental de fazer coisas que não machuquem ninguém, não quebrem direitos anteriores, como a propriedade das pessoas, não impeçam o direito de ir e vir, mas digam: eu estou contrário a essa medida. É assim que se formaram grandes democracias no mundo, com atos de rebeldia. A rebeldia, no estilo de Thoreau, que influenciou Gandhi. Gandhi é influenciado pela ideologia do jainismo da Índia e pela leitura da desobediência civil de Thoreau. As duas coisas são fundamentais. Obediência é própria de fascismo, senso crítico é próprio de democracia. Isso é fundamental. Agora, ir para a rua, virar um carro, tocar fogo e quebrar uma vitrine não é protesto político. Isso é vandalismo utilizando política. Eu tenho tanto medo de um governo corrupto quanto de pessoas que se tornam assassinos, agressores ou destruidores em nome da ética. Não acredito nisso. Sou contrário a qualquer violência, inclusive violência da polícia, inclusive violência dos manifestantes. Então, isto é absolutamente impensável numa sociedade. Mas ir à rua já derrubou tiranos no passado. No livro citado Yuval Harari, ele conta em Homo Deus o momento em que a multidão derrubou Ceausescu da Romênia. Essa é uma passagem bonita do livro. Ceausescu, ditador socialista romeno, está falando e de repente alguém faz
faz uma vaia. Era a primeira vez no Bloco Socialista que alguém vaiava. E ele ficou paralisado. De repente, 70 mil pessoas estão vaiando. E o governo caiu. Através de uma vaia. Ele e a esposa foram derrubados, porque perceberam que não controlavam mais aquilo. E já encaminhando ao final, professor, eu vou só fazer uma pergunta e passo a palavra para o doutor Hélio. Uma tensão entre esse consumo desenfreado, usando uma alusão que o professor sempre se reporta, a nossa vontade de ter um iPhone 18 com tela mais moderna, ultra, mega, blaster, potente, ou o respeito à forma de vida, ou o respeito aos nossos limites. Ou seja, entre comer a batata doce e o peito de frango, que o senhor disse agora, ou se entregar a um consumo desenfreado, qual é a solução na sociedade moderna? Ou estamos todos entregues, como dizia Saramago no ensaio sobre a cegueira, a um mundo onde a única lei é o meu prazer? Como ser ético nesse mundo que nos instiga a consumirmos mais, a pensarmos só em nós mesmos? Questões interessantes. Ao citar o quadro do Paulo Veronese e do seu Epítome, que é Tiziano, que pinta a mesma cena, mas se chama de amor sagrado e amor profano, ambos representantes desse alto renascimento de influência veneziana, estão influenciados por uma teoria neoplatônica de Marcelo de Fitino, uma teoria que estabelece que tudo que for sensível, imediato, que eu possa tocar, tenha que ser aparente, e que a verdade está naquilo que é imaterial, a ideia, aquilo que está fora da caverna. Esse é o neoplatonismo renascentista. Toda escolha de consumo deveria ser uma escolha ética, não por só motivos de sensibilidade ecológica, mas porque ensinam todos os grandes filósofos, especialmente a escola estoica, que o problema do consumo não é exatamente, eu não uso essa palavra, porque a palavra consumo não é da Grécia, mas no momento que eu passo a adquirir coisas para adquirir o bem, eu passo a imaginar que seja possível ser feliz assim. E o problema da matéria é que quanto mais eu adquiro, mais insatisfeito eu fico. É a ideia de um grande estoico, mais do que isso, que Diógenes, que morava numa barrica de vinho, e tinha apenas como dele a presença dos cães, por isso a gente chamava escola cínica, quinós, cão em grego. Tinha apenas uma moringa de água com a qual ia até o rio e tomava. E um dia, vendo um jovem tomar com as mãos, ele olhou para a moringa e jogou fora. Para de ser esbanjador. Ele jogou fora, porque ele pode pegar com as mãos. Quando Alexandre o Grande, o maior general da antiguidade, chegou até a barrica, modelo do Chaves, do Chapolin, a barrica de quem nada tem, mas é mais feliz do que aqueles que têm. Quando chegou diante dele, diz: peça-me qualquer coisa, porque eu sou o homem mais importante do mundo. Diógenes disse: saia da frente do meu sol, porque a luz você não pode me dar. A ideia estoica e cristã do despojamento, presente em místicos como a tradição sufi do islamismo, ou a tradição principalmente da mística hebraica da Polônia do século XVIII, a ideia de que me despojando eu vou ser mais feliz, é também uma ideia importante. Mas os budistas nos advertem uma questão importante: a virtude pode se tornar também elemento da prisão do meu narciso. Enquanto que os cristãos dizem que a mulher fiel ao marido é boa e a adúltera é ruim, os budistas advertem uma coisa diferente. A mulher que é fiel ao marido e se orgulha das fidelidades, diz eu não sou como as outras, é tão escrava do seu eu como aquela que se entrega aos amantes. Ou seja, ambas servem ao seu narciso, uma se entregando e outra ficando orgulhosa da não entrega, porque os budistas não trabalham nem com a alma nem com a noção de Deus. Voltando a essa questão da insatisfação do consumo, e para dar um exemplo final, eu fui à China no fim do século passado, algumas vezes de classe econômica. São 27 horas, eu sou relativamente alto, o joelho na traqueia, 27 horas em posição de pilates avançado, parando no meio do caminho,
Mas eu estava indo para a China pela primeira vez, 94, 95, eu estava feliz, a Grande Muralha, uma outra cultura, era uma alegria única. Eu cheguei lá feliz, 3, 4 dias de dores, mas feliz por aquilo. Eis que no fim daquela década de 1990, me deram pela primeira vez passagem executiva pela South Africa e descobri o paraíso. Que coisa, que maravilha. Que pena que a viagem é tão curta. Né? Tela, entra-se mais cedo, fica lá tomando champanhe, e as pessoas passam por nós depois, a gente entra primeiro, as passam, eu olho para elas balançando a cabeça, eu sei o que você vai sofrer. Né? Calma, isso passa logo, amanhã você vai estar em outro. Eis que, tendo ido várias vezes de executiva em companhias normais, ocidentais ou africanas, pela primeira vez me deram pela Emirates. É outro mundo. É outro mundo. Emirates, Etihad, Qatar. É outro mundo. Outro mundo. Uma descoberta ainda melhor. Como é que eu andei naquela classe executiva apertada, com aeromoças grosseiras, e agora estou aqui, essas moças gentilíssimas, nessa classe executiva maravilhosa da Etihad, com orquídeas frescas num vaso. Bem, fui e voltei algumas vezes. E há 2 anos, pela primeira vez, voltei do Japão, de primeira classe. Outro mundo. Muito mais espaço, comida muito melhor. Caipira, perguntei à atendente, que horas é o jantar? Disse, a hora que o senhor quiser, não há horário. Caipira, sai, espírito de quilo, sai daí, não tem horário. Né? Fui e voltei do Japão 3, 4 vezes, de Etihad, felicíssimo, só 27 horas, que rápido, que pena que não dá mais. Não? Inclusive fecha, você fica isolado, fecha. E o ano passado, voltando de primeira classe, felicíssimo, acenando para as pessoas, como a Rainha Elizabeth, sabe, acenando, estou indo, feliz com a minha conquista, me deram o prospecto da nova classe da Etihad, chama-se Residence, 4 lugares com cama king, chuveiro e um bar para você confraternizar com seus amigos milionários, e um butler, um mordomo treinado no Ritz de Londres para cada um. Um mordomo que fica na porta do quarto, esperando suas ordens. Aí eu olhei aquele cartaz com a Nicole Kidman, com vestido plissado de seda, deitado na cama. Olhei aquela minha primeira classe, apertada, modesta, limitada, sem chuveiro. E eu pensei, eu quero isso, eu quero a Residence. Resultado, os budistas têm razão. A cada desejo corresponde um novo desejo. E a cada novo desejo, uma nova insatisfação. E o dia que eu for de Residence, nunca fui, $38 mil, Londres, Qatar. O dia que eu for de Residence, talvez eu pense, por que eu não tenho meu próprio avião? Eu tenho que ficar esperando esses outros 3 milionários atrasados entrarem. Né? Nunca será satisfeito. A não ser que psicanaliticamente eu faça a seguinte pergunta: que vazio este celular está cobrindo? Que buraco essa primeira classe está cobrindo? O que é que eu não quero ver ao comprar essa roupa? Por que eu preciso comprar esse sapato se não entra mais nenhum no meu armário? Por que eu preciso de mais isso? A pergunta psicanalítica não é o que eu estou comprando, mas o que eu estou escondendo ao comprar. Se eu fizer essa pergunta dolorosa, eu vou descobrir que o iPhone, coitadinho, não tem nada a ver com isso. É simplesmente que eu sou infeliz. E o iPhone me dá a alegria passageira de não ser infeliz. Consumismo é dor. Dor e vazio. Ele causa um dano enorme ao planeta. Ele causa um dano enorme à natureza, mas ele grita ao mundo que eu sou vazio e infeliz. Diógenes. Felicidade é não ter medo. Para não ter medo, eu não preciso perder nada, porque eu não sou ligado a nada e nenhum bem me possui. No momento que eu vejo meu celular como centro da vida, é ele que está passeando comigo. Meu celular me leva pelas ruas de Foz, me leva ao shopping, depois me leva para casa e me põe para dormir. É abrir mão da liberdade de ser humano e de ser autônomo. Consumismo é uma armadilha deliciosa, como diz meu colega Luiz Max, que acabou de escrever sobre ecologia.
Infelizmente, é a gaiola mais dourada que a humanidade já criou para encerrar a liberdade, a gaiola do consumismo, a gaiola mais dourada de todas que nós já criamos, e tão forte, e tão dourada, que a gente pode destruir o planeta para poder ter um modelo maior de celular, mais um tênis, mais uma roupa e mais uma classe residence a caminho da Ásia. Mas é bom andar de primeira classe, sim, reconheço. Professor Leandro, como previa, sairemos daqui melhores. Olho a plateia, vejo o horário, o tempo que aqui ficamos, e posso afirmar em nome dos senhores e das senhoras que recebemos uma saborosa refeição para o nosso intelecto e para o nosso espírito. Permitam-me desde já fazer um formal agradecimento, vez outra, ao Grupo Dinâmica, aqui representado pelo professor Assir Prato. Permita-me, professor, também agradecer àquele que permitiu reunir aqui tantas pessoas, instituições, palestrante, debatedor. A Itaipu Nacional, aqui representada pelo caro César Zilioto. Agradeço também ao Anderson Furlan, que sentimos, mantém com o professor uma boa amizade, mas também lança alguns dardos e estiletes, o que faz todo sentido. E eu ousaria dizer e perguntar ao senhor, viver é isso, como diria Sartre, ficar o tempo todo se equilibrando entre escolhas e consequências? Antes que Jean-Paul Sartre, que nasceu em 1905 e morreu em 80, dissesse, especialmente no texto de 1945, o existencialismo é um humanismo, essa ideia, antes dele, um homem que morreu louco em 1900, Friedrich Nietzsche, define, assim falava Zaratustra, que o homem é uma corda estendida, ele é um funâmbulo, palavra que a gente aprende lendo Nietzsche, ele é um equilibrista, ele é um funâmbulo entre o nada e o Übermensch, o homem além do homem, às vezes traduzido como super-homem. Os franceses dão um laço, até o século XVIII, nas roupas há um laço. Este laço de seda na frente, o último laço da roupa francesa, até o fim do XVIII, ele é uma metáfora da vida que os franceses dizem exatamente, chamam esse laço o perfeito contentamento, la perfect contentement. Esse laço nunca fica perfeito. Se você puxar mais, como uma gravata borboleta, como um nœud de papillon, você puxa um pouco mais, fica mais para um lado, fica mais para o outro. Nunca é perfeito, nunca está pronto, nunca conseguimos. Então, as escolhas, como pensa Sartre, as escolhas dentro da nossa liberdade inevitável, como ele diz, há um romance anterior, em 38, A Náusea, que ele fala, estamos condenados à liberdade. As escolhas que nós fazemos nunca tem garantia que elas sejam perfeitas. Não é à toa que tantos fundamentalismos crescem hoje, porque o fundamentalismo lhe oferece a segurança, a certeza absoluta. Isso tranquiliza a maioria das pessoas. Bem, liberdade é incômoda, as escolhas não são as mais perfeitas, mas elas continuam sendo feitas permanentemente. Não há fórmula, não há modelo, e voltando a Sartre, a existência precede a essência. Primeiro eu sou, depois eu penso sobre isso. Resultado, a todo instante eu sou uma impossibilidade livre, fazendo escolhas certas ou erradas, tomando as consequências disso e caminhando sem muita luz. Mas eu aprendi hoje, nessa metade para o terço final da minha vida, que aqueles momentos que Goethe caracteriza no Fausto, aqueles momentos que você está em família ou com amigos, que você está bem, tomando um chá, um vinho, para quem gosta, aqueles momentos que tudo parece harmônico, aqueles momentos constituem picos de felicidade, que vão ser emoldurados por momentos difíceis, como de luto, não importa o que eu faça, as pessoas que eu gosto vão morrer.
e eu vou ter perda. Não importa o quanto eu ame meus pais, nós vamos perdê-los se seguir a ordem natural das coisas. Então, que esses momentos de dor emolduram os momentos de felicidade. E no meu equilíbrio atual, que pode mudar, eu percebo que a infelicidade é passageira e que a felicidade também é passageira, mas há um grau de escolha entre uma e outra. Sartre, um pouco antes de morrer, em 39, fugindo da barbárie do nazismo, amparado pela princesa Paulina Bonaparte, nos quase 2 anos finais que ele morou em Londres, atacado por dores terríveis do seu câncer de mandíbula e esôfago, Sartre faz essa pergunta: por que é que as pessoas procuram tanto a infelicidade e ao encontrá-la se surpreendem? Por que é que as pessoas vão tão atrás do que não querem, do que prejudica, do que limita, e quando encontram ficam estupefatas, ficam admiradas, como se não houvesse aquilo? Essa é uma pergunta interessante. Somos irracionais, não somos objetivos, procuramos infelicidade muitas vezes, somos uma chance, uma corda distendida entre o nada e a realização, e apesar disso, estou convencido hoje, aquilo que eu não estava convencido talvez há 30 anos, viver é uma coisa fascinante, uma coisa impressionantemente desafiadora, e é uma alegria que eu tenho a cada dia. Tem explicação? Nenhuma. E é por isso que se chama humano. Não tem nenhuma explicação. Quem daqui, se pensasse objetivamente, baseado numa planilha Excel, teria filhos? É muito investimento para pouco retorno. É um capital que nunca se amortiza. Você nunca recupera e ainda vai ser insultado. E depois de investir centenas de milhares de reais, dólares, o que for, você vai ouvir: eu te odeio. Eu te odeio. Quem teria filhos? E nós temos explicação. Os religiosos definiram, como João na carta do Novo Testamento, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor. E o amor é a essência do mundo. Explicação de Sartre é: a liberdade caracteriza essa alegria. Não existe Deus para Sartre, a liberdade caracteriza essa alegria. Ele próprio não parecia muito feliz, não, mas dava essa explicação. E de repente, num sábado à tarde, aquele filho que você investiu horrores, que não tem motivo, você está ligado a ele, ele dá um sorriso a você e tudo valeu a pena. Todos os momentos valeram a pena. Não. O bem que se faz é o bem que fica. E a memória que fica das pessoas que partiram é tão importante quanto a vida delas. As pessoas que eu perdi da minha família estão presentes em mim, falando comigo nesse momento. Não como espíritos, mas como parte do legado que me deram. E isso eu acho fascinante. Eu acho um desafio absoluto, total, permanente. Depois vai passar. Depois vai passar. E eu vou continuar através do que eu transmiti aos outros. Se vocês estão aqui para encerrar, se vocês estão nesse auditório, nessa mesa, se eu estou nesse púlpito, é porque um dia meu pai e minha mãe me amaram sem motivo. Sem motivo algum. Tiveram uma paciência exemplar comigo. Não me mataram, nem na infância, nem na adolescência, nem quando tiveram vontade. E acima de tudo fizeram da minha vida prioridade. Eu sinto isso. Eu fui prioridade para os meus pais. E tendo sido prioridade, minha existência nesse mundo tem uma ideia de amor referencial. E essa ideia nunca passa. Tem gente que pensa diferente? Tem, mas não é feliz. Então, é isso que para mim é ética, que para Aristóteles é o primeiro passo da felicidade. Eu sou ético para ser feliz. E hoje eu tenho certeza que eu sou feliz, porque no passado eu não fui. Então eu tenho uma referência. Hoje eu sou muito feliz e espero ser ainda mais no futuro. Muito obrigado pela atenção de vocês.